Boa noite, meus amigos e minhas amigas que acompanham o GEAC aí no YouTube. Boa noite também para quem está aqui, né, na reunião sendo gravada, né? Muitas pessoas, está lotado, né, mas vai dar certo. Gente, vamos encerrar o ciclo de Filosofia do Direito em Albert Camus, né? A última reunião a gente fez no começo, salvo engano, foi no finalzinho de setembro, e a gente focou no Nem Vítimas Nem Carrascos, né? Então, vamos aqui dar uns passos à frente, né? Primeiramente, eu queria apresentar um texto pequeno que está presente na 14ª edição do curso de Filosofia do Direito do professor Eduardo Bittar e do Guilherme Almeida, que é justamente sobre essa perspectiva de estudo do Camus na filosofia do direito, né? E aí está atrelada a este existencialismo camusiano, como ele exemplifica, né? Dentro do que está sendo observado. Joyce, tu diz para mim se tu está conseguindo visualizar? Pode ser por chat, se tu quiser. Tá dando para visualizar assim, de boas. Perfeito, obrigado. Então, esse é o texto que tem, eu vou fazer a leitura aqui para vocês e comento alguma coisa sobre, né? Existencialismo camusiano, né? O termo existencialismo camusiano é interessante, apesar de errado, né? Mas é uma tentativa interessante porque esse capítulo todo, na verdade, está direcionado ao existencialismo jurídico, né? Que alguns autores estudam nessa perspectiva de filosofia do direito com o existencialismo, e o Luciano Bittar quis utilizar essa questão de o Eduardo Bittar, na verdade, quis usar essa questão de existencialismo camusiano, né? É interessante, mas eu acho um tanto quanto falha. Mas o que é que a gente pode fazer, né? Chegou mais uma pessoa aqui conosco. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Franciane. Então, dando seguimento aqui, né? Eu vou fazer uma pequena leitura aqui e eu vou dar alguns pontos, né? Sobre o que, é que os autores querem dizer. É interessante demonstrar como o percurso intelectual de Camus, por meio de suas obras, rastreou o problema da liberdade humana, né? Claro, a questão de liberdade, a questão propriamente do sentido, né, do ser humano posto ao mundo, né, é uma preocupação que a gente observa desde as primeiras obras, e os autores aqui não vão negligenciar nesse sentido, né? Em O Avesso e o Direito, em a descoberta da liberdade humana em face da perecibilidade do corpo. De fato, os contos que a gente observa no Avesso e o Direito são todos direcionados à finitude, à morte, né? É o velho que tenta rememorar as grandes aventuras do passado, é a mulher que se apaixona pelo próprio caixão, né? Pela sua própria tumba, lápide, né? E a senhora que sustenta a família e que fica doente, enfim. Então, há essa questão de finitude na vida, né? Presente no texto, né? Presente no texto com muita maestria, né? Em Núpcias, é o prazer que reclama a atenção. Os inimigos da liberdade são a vontade absoluta de liberdade, presente em Calígula, peça do ciclo do absurdo, em que nós observamos um imperador capaz de realizar tudo, né? Qualquer coisa para que seus desejos sejam comprimidos, né? E, finalmente, claro, a gente observa a inconsciência presente no estrangeiro, né? O sentimento de absurdo em face da conciliação das forças que lideram a batalha interior do livre-arbítrio, no mito de Sísifo, e as hesitações ou mal-entendidos presentes propriamente na peça O Mal-Entendido, né? Os inimigos externos da liberdade são a violência da guerra, em letras, cartas ao amigo alemão, né? Os sofrimentos presentes na peste, né? As privações que ocorrem, né, em A Peste,
A violência estatal, presente ali em o estado de sítio, né, onde nós observamos claramente como o poder é centralizado, e as possibilidades de liberdade aparecem em os justos e o homem revoltado. Ainda reaparece Trêmula a Flama da Liberdade em O Verão, O Exílio e o Reino e em La Chute, que é a queda, né? A interpretação conjunta das obras do filósofo e escritor Albert Camus permite vislumbrar os traços que o identificam como um legítimo representante do existencialismo francês. Não, não, de forma nenhuma. A interpretação conjunta das obras do filósofo e escritor Albert Camus não permitem de maneira nenhuma vislumbrar traços que identificam como um legítimo representante do existencialismo francês. Não. Nem mesmo o existencialismo francês ateu e nem mesmo o existencialismo francês cristão. E em relação a isso, é muito importante a gente ressaltar aqui no vídeo, né? Camus pegará brigas tanto com os representantes do existencialismo ateu quanto cristão. Só um minutinho. Pronto. Em obras, tais qual O Estrangeiro e A Peste, né? Nem O Estrangeiro nem A Peste têm relações de estilo ou alguma coisa do tipo com o que estava sendo visto em termos existencialistas, né? Basta a gente saber que O Estrangeiro, para alguns, inaugura um novo tipo de narrativa literária que seria o nouveau roman, né? Ou o romance novo, né? Um romance que surge no pós-guerra, que vai tratar muito desses temas relacionados à perspectiva da personagem principal em relação ao seu ambiente, aos seus cenários e aos seus outros personagens. E A Peste, bastante criticada por Roland Bates, também não terá nenhum vínculo desse cunho existencialista francês como o Eduardo Bittar ou o próprio Almeida falam aqui no texto. Né? Não há essas relações. Entre outras, evidencia sua preocupação em explorar uma filosofia do absurdo, decorrente de um sentimento de vazio pela arbitrariedade das coisas, pela sutileza dos conceitos e definições dos discursos humanos, pela vacuidade das práticas mundanas, pela efemeridade das pretensões humanas, né? Muito repetitivo, lógico, mas enfim, serve para a gente ter uma análise geral da obra, né? Pela hipocrisia das ambições sociofinanceiras, pelo caráter tênue dos limites e das linhas divisórias entre o certo e o errado. Eu acho que é isso que realmente importa aqui na questão da filosofia do direito, né? O caráter tênue dos limites das linhas divisórias entre o certo e o errado. O que é o direito, se não essa busca completa por saber qual é este limite em relação ao certo e ao errado. Entre o justo e o injusto, né? Que é justamente isso que nós nos propomos aqui a ter como de fato uma orientação, né? Se tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Tá bugado o notebook, mas vai dar certo. Boa noite. Boa noite, Edmundo. Edmundo tá entrando e saindo, mas vai dar certo. Eu vou fazer uma breve pausa, Joyce, assim, de uns 3 minutinhos, porque eu tô me engasgando com uma frequência incrível. 2 minutinhos só, peraí. Tranquilo.
Pronto, retornamos. Peço desculpas, Joyce, a todos que estavam assistindo. Problemas técnicos e pessoais, né? Engasguei, mas vai dar certo. Bom, claro, o Eduardo Bittar vai continuar fazendo essas oscilações, né, esses exemplos, né, entre o bom e o mal, entre a preguiça e o ócio, entre o desmando e a força de caráter, entre a irresponsabilidade e o desprezo dos interesses materiais humanos. Pronto. Isso, de certa forma, vai ser uma maneira com a qual o próprio Eduardo vai tentar travar todos esses discursos, esses diálogos, né, através dessa busca por essa filosofia do direito, na perspectiva desse, entre aspas, existencialismo camisiano que ele quer ressaltar aqui, né? A obra de Camus é uma proposta de denúncia da existência do homem vista dentro da existência, né? O texto é muito redundante, né? Incrível. Ou seja, é de dentro das situações, das ocorrências, das vivências, que emergem os ensinamentos filosóficos camisianos, e não de uma cátedra ou de uma dedução de qualquer tipo de princípio metafísico, né? Os autores evidenciam, lógico, nesse momento, o caráter prático, né, da escrita camisiana, que se preocupa aí justamente com o que vai ser dito, observado, falado, e não como se fossem aulas de filosofia, coisas do tipo, né? Como se o Camus realmente quisesse falar dos problemas da rua, não os problemas da academia. Demonstra, assim, que o homem é o arquiteto de si, que está na liberdade humana a grande chave para a solução dos próprios dilemas humanos, né? Mais uma vez, redundância. Essa demonstração, dentro da pedagogia textual camisiana, é dada não pela afirmação do que se quer dizer, mas pela exposição da situação externa contrária à que se quer afirmar. Não concordo não, mas vamos seguindo aqui. Nesse aspecto, a tomada de consciência do absurdo é o primeiro passo no sentido do existencialismo. Também não. Ou seja, do existere, né, existir. Estar ciente de que se vive é estar ciente das arbitrariedades do cotidiano. Não necessariamente, também. Não necessariamente. Acho que mais uma pessoa entrou aqui. Não necessariamente ter consciência da vida, de estar vivo, né, é estar ciente das arbitrariedades do cotidiano, né? Não é bem assim que funciona. Pensar de acordo com o existencialismo é estar consciente de que existir é agir conforme a liberdade que ao homem foi atribuída, né? Mais uma vez, isso aqui é a perspectiva pura e simplesmente existencial, existencialista, de viés sartreana, que os autores estão pegando aqui e enfiando no caminho goela abaixo para dizer que é a mesma coisa, mas não é. Funciona assim, gente. Tendo em vista que essa liberdade depõe a favor do aumento da responsabilidade humana. Ai, meu Deus do céu. Não é assim. Não é assim que funciona. O existencialismo camisiano resulta não na proposta de eliminação da vida pelo suicídio, mas no viver mais, viver le plus, em viver mais em uma interação com o mundo, aumentam as possibilidades de transformação da realidade, e isso porque aquele que convive com o mundo sente uma revolta diária no sentido de modificá-lo, reconstruí-lo. Estando disponível ao presente, portanto, aberto ao futuro, não. Tá errado aqui também. Viver mais só pode significar liberar-se de toda presilha moral ou metafísica e deixar existir. Nossa, que texto horroroso. Meu Deus do céu. Assim, do choque entre o homem em vivência contingente sobre o mundo e a realidade contextual em que vive, surge o absurdo, pois o mundo é estrangeiro ao homem e seu dono é Deus. Errado também. No entanto, o homem não é Deus e, portanto, vive a impossibilidade de compreendê-lo em sua totalidade.
estando escravo das ocorrências contingentes que presencia. É interessante perceber que, apesar de que o homem não ser Deus e viver no sentimento do absurdo, Camus limita a aceitação do sentimento do absurdo, pois caracteriza as personagens que seriam o extremo do absurdo em seus textos literários, né? Bom, eu não vou... Eu acho que eu vou continuar só essa última parte aqui, que já está terminando, que é quando nos interessa mesmo, quando ele fala de justiça. Quando as próprias noções de justiça e de patriotismo são de complicada identificação prática, o que deseja Camus tornar clara aos olhos é o fato de que o mundo não pode ser inteiramente contextualizado, pois está para além da vã racionalidade humana. Correto. Será a revolta que haverá de pôr em questão o mundo a todo segundo. E é essa mesma revolta que permite a reavaliação das condutas humanas. Sim. Assim, focaliza-se o homem nos momentos em que ele é mais homem, ou seja, na própria vivência das situações. Então, há nisso preocupação de identificar no homem não algo diferente do que realmente é, mas como se comporta de fato, é a conclusão camisiana de que o homem é uma força capaz de mover e promover tiranos. É nisso que consiste a humanidade existencial de Albert Camus. É isso as precisidades. Bom, vocês acabaram de presenciar um texto, como eu disse, do curso de filosofia do direito, do Eduardo Bittar, numa parte muito específica sobre existencialismo jurídico, né? E ele bota existencialismo camisiano e existencialismo sartreano. Muita coisa foi deixada de falar nesse texto, muita coisa mesmo. É um apanhado extremamente básico, muito básico, no sentido de que não deu para formular propriamente uma filosofia do direito aqui através desse texto, desse próprio texto, né? É uma debilidade, mas tudo bem, eles não são especialistas, né? Eu trouxe esse texto para vocês terem uma ideia justamente como funciona essa questão de uma pessoa que não estudou ou pesquisou muito Camus, falando sobre essa perspectiva da filosofia do direito, que é complicada de se encontrar em Camus, de fato, né? Mas que não é impossível, né? Não é impossível. E aí a gente pega justamente o gancho da última reunião que nós tivemos, que foi o texto Nem Vítimas Nem Verdugos, de 1948, e a gente passa por uma brevíssima análise dessas obras, né? Eu já começo aqui falando para vocês dos Justos, como foi inserido aí no texto, né? Os Justos, uma peça de 1949, tem uma preocupação legítima com a questão da justiça e como certos indivíduos irão travar essa batalha com o Estado, o status quo, o Estado montado presente, né? É baseado em fatos que realmente ocorreram, né? Um grupo de terroristas na Rússia que tentou, através do próprio terrorismo individual, esse terrorismo próprio ali de uma equipe, né, de realizações de missões, tarefas e tudo mais, matar um Grand-Duque, e na peça esse ato terrorista é impedido no momento em que ocorre a visão de duas crianças dentro da carruagem. Então, os terroristas que ali estavam dispostos a matar, a colocar uma bomba no carro do Grand-Duque e tal, na carruagem, são agora impedidos por conta dessa noção ética, moral, né, jurídica, né, que seria o assassinato de crianças, né? No final das contas, o que a peça nos demonstra é que Estado de Direito nós teríamos a partir do momento que fosse ele construído através de corpos pilhados, através de corpos de homens, mulheres e crianças, né? Que Estado democrático de direito seria esse? Como nós poderíamos exigir, né, a justiça dos nossos co-cidadãos, sendo que nós, para formular essa sociedade, tivemos que passar por cima dela, né? E utilizar o assassinato aí como roda mestre, né, para a fundação dessa nova sociedade, né, através do sangue, né? Essa é a preocupação primeira ali, como eu tinha dito para vocês, depois do Nem Vítimas Nem Carrascos, né, ou Verdugos,
que é a questão do assassinato. A questão do assassinato pós-1946, né, depois ali da Segunda Guerra Mundial, vai se apresentar para o Camus de uma forma grandiosa. Né, grandiosa. 49 é Os Justos e também O Tempo dos Assassinos, um texto pré-O Homem Revoltado, né, que vai demonstrar justamente esses primeiros passos, este ensaio em relação a essa capacidade do Estado, né, de logicizar o assassinato. Né? Então, claro, eu demonstro aqui para vocês, né, no livro do Vicente Barreto, página 189. Deixa eu pegar aqui. Esse livro, ó, acredito que esteja disponível aí na estante virtual, né? Se chama Camus, Vida e Obra, do Vicente Barreto. É um livro muito interessante, muito utilizado por nós, estudantes, pesquisadores, né? E justamente no capítulo 10, na página 189, o Vicente Barreto discorre um pouco sobre essa preocupação do Camus em relação a esse assassinato lógico, esse assassinato estatal. Quer dizer, a justiça não mais julgaria, né, os assassinos, né, mas agora os assassinos julgariam, né, a justiça ou a história ou a própria sociedade, né, seus opositores. No capítulo 10, A Pena de Morte, né, o Vicente Barreto fala: a morte persegue Camus em toda a sua obra ficcional, dramaturga e ensaísta. O término da vida humana representa para Camus a suprema injustiça e o supremo absurdo. Qualquer oportunidade que um homem possa ter para ser feliz desaparece na morte. Para Camus, o absurdo da vida humana encontra-se o seu coroamento na morte da pessoa. Entre os diversos tipos da morte de pessoa, entre os diversos tipos de morte avulta, pela sua barbaridade e primitivo, a pena de morte. O absurdo torna-se institucionalizado. Né? É quando o Estado democrático de direito absorve, né, a capacidade e o monopólio da penalidade, né? E isso aí a gente representa através do direito penal, do direito processual penal, em conformidade com o crime realizado por determinada pessoa e agora, né, a sua pena. Né? E aqui, no caso, a pena capital, a pena máxima, a pena de morte. Né? Para Camus, isso será a institucionalização do absurdo. O Estado pegará a última ação do absurdo e tomará para si como detentor dessa ação. Né? O absurdo torna-se institucionalizado e contribui para mostrar claramente o anti-humano do nosso tempo. A intolerância social é a expressão mais simples de recusa dos valores humanos em uma determinada sociedade. Para Camus, a pena de morte institucionalizada, a forma mais primitiva de intolerância, né? Que já não é nova, porque desde que nós sabemos da história, né, a pena de morte é feita, realizada, né, não somente pelo Estado instituído, mas também pela tribo, que funcionava, de certa forma, como uma formação estatal. Né? Aquela que nega ao homem qualquer outro direito, pois seu grande argumento é a morte. A tendência da civilização foi sempre a de uma progressão, regulamentação e mesmo extinção da pena capital. Na antiguidade até a Idade Média, os donos da terra tinham o direito de aplicar a justiça em seus territórios. Podiam condenar sem qualquer legislação. A pena de morte era frequentemente aplicada e por crimes de diferentes gravidades. O rei da França, São Luís, em 1270, tentou sistematizar a aplicação da pena capital através de um conjunto de leis chamado Établissement. Nesse código, a pena de morte era por enforcamento em virtude de traição, estupro, rapto, incêndio, cilada, roubo doméstico, assalto de estrada, roubo de cavalo e do jumento do senhor. E por fogo, nos casos de heresia, né? Quer dizer, fogueira em casos de heresia. Né?
crimes contra a natureza, magia e feitiçaria. Né? Eram dotados de fogo. Todos os outros eram dotados de enforcamento. Na Inglaterra de 770, Blankstone contava cerca de 160 crimes puníveis com a pena de morte. Entre esses casos, os critérios eram mais variados, desde o crime de passear mascarado em um bosque até a pesca de um lago particular. Quer dizer, crime você pescar em um lago particular. Né? Junte-se a pena de morte à tortura física e moral impregnada para obrigar a confissão do crime e também a tortura empregada como punição a ser executada antes da aplicação da pena de morte. Eu vou ler só essa última parte aqui. Na verdade, a reação contra os abusos da pena de morte começou a aparecer no século XVIII, com o movimento de liberdade contra o direito penal antigo e contra o ancião regime. O mais importante dos escritores que se voltaram contra a pena capital foi Cesare Beccaria, né? Escritor do famoso Tratado dos Delitos da Pena, né? Traduzido e espalhado por toda a Europa. Beccaria ainda era considerado legítima em 2 casos, né? A pena de morte. Sedição e quando for necessário para afastamento de outras pessoas do mesmo crime. O movimento tomou imenso vulto entre os escritores da época. O filósofo inglês Bertrand colocava no século XIX sua reputação a serviço da extinção da pena de morte, né? E é o princípio que se encontra na base de todo pensamento liberal com referência à pena de morte e que Camus retoma em sua crítica, que o Estado não tem o direito de dispor da vida humana, né? Mais aqui na frente, que é justamente o texto, né? O ensaio intitulado Réflexions sur la guillotine foi publicado na Nouvelle Revue Française e depois como capítulo do livro Réflexions sur la peine de mort, escrito em conjunto com Arthur Koestler, né, que conheceu ali o Camus, era também um entusiasta anticomunista. Eles tiveram uma amizade ali de uns 5 ou 8 anos, mais ou menos, e aí escreveram esse livro juntos, né? Escreveram esse título juntos. Basicamente, sobre a pena capital é isso, né? O Camus acredita que o Estado não pode, de forma nenhuma, institucionalizar, né, a morte, né? Que a morte o absurdo detém, né? Tem o monopólio sobre a morte e assim deve ser, assim deve se continuar nesse sentido, né? Bom, em 1951 nós observamos propriamente O Homem Revoltado, né? Que é um texto que vai se debruçar pura e simplesmente sobre a questão do assassinato e da revolta, como essas duas instâncias vão funcionar aí através da história. Camus utilizará muitos exemplos de literatas, pintores, estadistas, políticos, reis, né? Exemplos dos mais variados, né, para realizar aí a sua crítica ferrenha aos movimentos totalitários. Claro, diante desse movimento não agradará muitas pessoas, né? Claro. É o que eu sempre digo para todo mundo que está começando. O Homem Revoltado não é propriamente um livro que nós tenhamos que começar, né? Leva um tempo, leva um determinado prazo, uma determinada quantidade de livros até chegar ao Homem Revoltado. Basta ver que essa é a primeira vez que a gente vai adentrar o Homem Revoltado, né? Nós estamos aí desde março, então tem todo um caminho em percurso até lá, né? Mas, claro, a questão que se refere à problemática do Homem Revoltado é, logicamente, a questão do direito, né? Da revolta e do assassinato. Né? E aí eu pego justamente a parte 303, que o Camus vai falar sobre totalidade e julgamento. 303, né? 303 da edição nova, que é essa edição da Record. Na página 303, a totalidade com efeito não é mais que o antigo sonho de unidade comum aos crentes e aos revoltados, mas projetado horizontalmente sobre uma terra privada de Deus. Renunciar a todo valor é o mesmo que renunciar à revolta para aceitar o império e a escravidão.
A crítica dos valores formais não podia evitar a noção de liberdade, uma vez reconhecida a impossibilidade de dar origem unicamente pelas forças da revolta ao indivíduo livre, com o qual sonhavam os românticos. A liberdade foi também incorporada ao movimento da história, né? Aqui, claro, como um caráter, né, de revolução, um caráter de caminho, transformação, né? Mas não propriamente um caráter revoltoso, né, ou uma coisa, digamos, natural. Tornou-se uma liberdade em luta que, para existir, deve-se criar-se. Identificada com o dinamismo da história, ela só poderá desfrutar de si mesma quando a história se detiver na cidade universal. Até lá, cada uma de suas vitórias suscitará uma contestação que a tornará vã. Né? Aqui o texto segue, e aí a parte que nos salta os olhos é justamente: o pensamento histórico deveria livrar o homem do jugo divino, mas essa liberação exige dele a submissão mais absoluta ao devir. Corre-se então para a permanência do partido, como antes se corria para o altar. Por isso, a época que ousa dizer-se a ser mais revoltada só oferece uma escolha: conformismos. A verdadeira paixão do século XX é a servidão. E é claro, o Camus colocará também nessa conta aqui a própria noção de direito, de justiça, né? Em como, de certa forma, essas instâncias serão utilizadas tanto pelo partido, como pelos homens e pela ideologia, para o que nós podemos chamar de uma formação do século XX, como o próprio Camus diz, de uma conformidade. Já não é mais possível se revoltar, mas sim recorrer ao partido ou à própria ideologia, né, para se conformar, né, e continuar essa luta que o Camus irá observar, por exemplo, como uma das lutas mais caras da história da humanidade, entre o liberalismo e o marxismo. Né? Caras demais, né? Complicadas demais. Claro, aí nós observamos um hiato de 1951 até propriamente a queda, né, quando a gente pode, claro, trazer aqui noções muito bacanas e curiosas acerca de filosofia do direito. A própria noção que nós observamos na queda como um advogado, né, Jean-Baptiste Clemence, que torna-se juiz de si mesmo, né, o chamado juiz penitente. Né? Nesse seu exercício de autoanálise, nesse seu exercício de auto-julgamento, né, não é só o homem que Camus coloca no banco dos réus, mas também toda a sociedade contemporânea, né, toda a burguesia atrelada aos pensamentos e aos posicionamentos de Jean-Baptiste Clemence, presente num puro e original kantismo, né, que faça aquilo que deve ser feito, né? Através de lei universal. Né? Então a gente observa na narrativa da queda como essas instâncias funcionam, né? Como esse juiz penitente age para acusar este réu, que é ele mesmo, né? A todo momento em movimentos bastante duros, bastante difíceis e complicados, e como isso se reflete puramente com a construção e com a análise do homem moderno, do homem contemporâneo. Né? Essa é a crítica principal jurídica que nós observamos, afinal de contas, a figura Jean-Baptiste Clemence é um advogado parisiense, né? E aí, posteriormente, nós observamos a figura do juiz penitente, atrelado a essa autoconsciência denominada, que é também uma crítica jurídica que nós podemos observar bastante nos títulos e nos livros presentes ali do Kafka. Né? A figura do juiz supremo, do juiz julgador, que detém sobre si poder quase que ilimitado. Né? Então, essa é uma outra crítica que nos aparece. Em O Exílio e Reino, observamos traços relacionados a essas questões, né? Não propriamente institucionalizadas, mas uma questão de justiça
puramente entre os homens, né, entre as personagens ali presentes, que é bastante interessante, e chegamos ao desdobramento ali da década de 60, quando o Camus justamente nos falará sobre o mito de Nêmesis, o mito da medida, né, em como isso ocorrerá. É muito provável que nós teríamos ali mais noções de filosofia do direito, seria propriamente a questão do mito da medida, né? Seria essa busca por esse equilíbrio, assim como o Camus é fã dessa justa medida aristotélica, né, de que a virtude está no meio, né, não nas extremidades, né, mas no equilíbrio das duas extremidades, né? Assim também o faria, certamente, se tivesse tido tempo para tal ato, né? A sua produção tinha retornado com todo o gás, né? Ele tinha enfrentado momentos muito difíceis de escrita, né? Não tinha produzido mais nada, nenhum romance, e aí foi justamente quando escreveu A Queda, O Exílio e o Reino, e depois começou O Primeiro Homem, é que havia sentido finalmente que tinha retornado ali a sua plena capacidade de produção literária, textual. Então, o mito de Nêmesis seria o próximo a ser trabalhado. Acredito que pela velocidade com a qual ele estava realizando os trabalhos e as pesquisas, talvez num prazo de 4 ou 5 anos ele já apresentaria um outro ciclo, na mesma capacidade que escreveu os outros, 2 peças de teatro, um ensaio e um livro, né? O livro já estava sendo editado, tratava-se de O Primeiro Homem, né? Mas, claro, de outra questão. Claro, a gente fala também, não propriamente do mito de Nêmesis como da medida, da justiça, mas também o do amor, né? E aí isso era com certeza algo que o Camus trabalharia nessas duas junções de uma forma muito bacana e muito importante, certo? Bom, para o escopo da filosofia do direito, basicamente é isso, né? Ficaria muito complicado desenhar, estribuchar todas essas informações, né? Levaria um tempo considerável. Então, deu para introduzir, acho que foi nesses 5 ou 6 encontros, né? Algo desse sentido. Peço desculpas a vocês pelas interrupções, pelas pausas, né? Mas infelizmente acontece, né? E vamos retornar no dia 17 de outubro, nesse mesmo horário, às 21 horas, né? Vamos retornar no dia 17, e aí já trabalharemos a questão da filosofia e da arte, no dia 17 de outubro, tá? Então, conto com a presença de vocês aqui, certo? Agradeço demais quem esteve aqui comigo até agora, muito obrigado. E você que assistiu também até agora, parabéns, porque você é um guerreiro ou guerreira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau e boa noite.